Olá, tudo bem? Eu desejo que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e sobre toda a sua casa. Hoje eu quero refletir sobre uma palavra e o nosso assunto é: você precisa do manual. Manual, todos conhecem um manual de instrução. O que seria um manual de instrução? É aquele livrinho que vem acompanhando os aparelhos, normalmente vem acompanhando um aparelho ou um objeto. Ele mostra, normalmente ele mostra ali partes daquele objeto, né? Uma lista de instruções para a utilização daquele objeto, para colocar o objeto em funcionamento. Existe também manuais nos jogos, jogos de tabuleiro, que apresentam as regras do jogo, daqueles jogos. Então, por que eu vim refletir sobre o manual? Porque nesta semana eu estava brincando com a minha filha de 7 anos e ela queria jogar xadrez. Porém, eu não sei todas as regras do xadrez. Eu jogo bem damas. Então, embora ela já soubesse um pouquinho de xadrez, ela foi sozinha, percebeu que o jogo tinha um manual com as regras do jogo e aprendeu e veio me explicar. Então, eu fiquei assim admirada ao ver uma criança já ter essa iniciativa de ela mesma perceber que ela precisava de ir ali analisar aquele manual para aprender a jogar corretamente. E aí eu me vi refletindo, né, na minha vida, toda a minha vida, como muitas vezes eu apanhei tentando fazer computadores funcionar, ou até mesmo outros aparelhos, porque eu tinha preguiça de ir lá e examinar o manual. Isso me trouxe uma reflexão bem profunda, sabe? Porque às vezes a gente ainda não tem essa maturidade de perceber que a gente precisa de ir ali no lugar correto, de ver aquelas regras, aquelas instruções do fabricante e nós ficamos batendo cabeça, fazendo as coisas da maneira errada. Aí Deus falou ao meu coração e eu fiz um paralelo entre o manual de instruções e a Bíblia. Eu queria ler para você dois textos que falam, né, do quão importante é nós examinarmos as escrituras, que é o nosso manual de instruções. Eu vou ler um texto aqui que é Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. O título é assim: A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que fala que este manual é que nos habilita a fazer a vontade de Deus. Então, porque realmente na Bíblia nós encontramos conselhos, instrução para tudo, para tudo. Então, muitas vezes nós ficamos quebrando a cabeça, tentando fazer as coisas sem vir aqui e sem consultar este manual. E aí nós acabamos por errar muito. Então eu quero, sabe, aproveitar e te dizer que você precisa do manual. Você precisa
examinar as escrituras no seu dia a dia, porque o Senhor, Ele quer estar próximo de nós, Ele quer que nós ouçamos a sua voz, mas a maneira mais eficaz de ouvir a voz de Deus é pelas escrituras, porque aqui mostra, é um livro inspirado pelo próprio Deus. Então, não faça as coisas de qualquer maneira. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão, tenha certeza de que você pode vir aqui neste manual. Porque quando a gente não vem aqui no manual, às vezes nós fazemos como eu fazia antes. Até hoje, às vezes, eu ainda faço, quando tem algum aparelho, não tem paciência de ir lá no manual, alguém fala, eu acho que é assim que funciona. Aí outro vem e fala, não, é dessa maneira. Aí a gente fica perdido, né? Às vezes a gente deixa de utilizar aquele aparelho na sua potencialidade, né? Por quê? Porque nós não fomos lá no manual. Às vezes a gente vai por um caminho, ou então às vezes a gente vai por um caminho muito mais longo, porque a gente não foi lá no manual, né? E a Bíblia é isso, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. O outro texto que eu quero ler é um também que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo adverte os colossenses sobre os falsos ensinos. Fala assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aqui é um cuidado, né? Que Paulo, na verdade, aqui nesse texto, ele está exortando os colossenses a tomarem cuidado com as vãs filosofias. Essa filosofia que ele trata aqui, na verdade, não é a filosofia, a busca racional pela verdade. Naquela época havia práticas ocultas, né? Que tentando os colossenses a discernir os mistérios e poderes cósmicos. Então, assim, muitas coisas pagãs tentando os colossenses a irem por esse caminho. E ele fala aqui, ó, cuidado para que ninguém vos venha enredar, né, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa é uma advertência muito séria, por quê? Porque muitas vezes há filosofias, até religiões, meios mundanos de buscar a salvação, a santificação. Mas se esses meios de buscar a salvação não forem segundo Cristo, pode ter certeza de que você está se enredando pelo caminho errado. Então, por isso, não acredite em tudo que te falarem. Vai aqui no manual. A Bíblia, do início ao fim da Bíblia, todos os textos bíblicos, mesmo os do Antigo Testamento, eles apontam para Cristo. E a palavra, depois no versículo 9 de Colossenses 2, Paulo fala assim, por quê? Por que os rudimentos da nossa fé têm que ser segundo Cristo? Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ou seja, é em Cristo que nós devemos estar firmados. Por isso nós temos que buscar a orientação, a instrução aqui, no manual certo. E com certeza nós podemos ter certeza que nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Que essa palavra tenha te instruído de alguma maneira a não buscar qualquer instrução, mas buscar a instrução no lugar certo. Que o Senhor esteja através do seu Espírito Santo a cada dia nos ensinando a andarmos conforme a sua vontade. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.